A culpa é de Deus? Meu nome é Caco Pessoa. Sou irmão em Cristo aqui da cidade de Araçatuba, estado de São Paulo. E hoje vou trazer mais um pouco sobre as histórias do livro de Jó. Serão um pouco do capítulo 13, 14, 16, 17, 19 e 21. Estava uma velha senhora, sentada na varanda da frente de sua casa, quando um jovem que batia de porta em porta aproximou-se dela. Ao saber que ele estava vendendo Bíblias para pagar a faculdade, ela amaldiçoou a Deus, cuspiu no ar e disse que gostaria de cuspir no rosto de Deus. Aquela mulher culpava a Deus por arruinar a sua vida. Quando beirava os seus 20 anos, ela, o noivo e o outro casal estavam num carro que enguiçou justamente em cima de uma ferrovia. Antes que o carro fosse tirado dali, um trem o atingiu. O noivo e o outro casal morreram no local do acidente. Ela ficou paralisada da cintura para baixo. Desde então, passava a vida em cima de uma cadeira de rodas, ficando cada vez mais amarga, porque acreditava que Deus tivesse agido injustamente com ela. Então, todos os dias, ela desejava morrer. Bem, assim como Jó, ela tinha dificuldade para entender por que Deus a deixaria viver. Na mente dela, parecia que um Deus misericordioso a teria deixado morrer com os outros. Ela ficava se perguntando por que tinha de ser castigada mais que os outros. As experiências de Jó nos ajudam a lidar com problemas como o dessa mulher. No capítulo 13, vemos Jó se esforçando para entender o seu problema. E podemos entender sua frustração e nos compadecer dele. Então vamos ver o nosso primeiro ponto. O caso de Jó perante Deus. Bem, os amigos de Jó não o ajudaram em nada. Isso nós podemos ver no capítulo 12, versículo 2, capítulo 13, versículo 2, versículo 4, versículo 5, capítulo 16, versículo 2 até o 4, capítulo 19, versículo 2 ao 5. Pois bem, para quem ainda não conhece a história, façam uma pausa nesse áudio e façam a leitura, ou melhor, as leituras dessas passagens, e depois voltem para ouvir. E então, vamos continuar. Olha só, eles disseram a Jó que ele deveria ter feito alguma coisa errada, mas não conseguiram identificar o que era. Tinham boas intenções. Tinham boas intenções, mas faltava-lhes conhecimento. Eles subestimaram a própria percepção e pensaram que sabiam mais sobre Deus do que na verdade sabiam. Foram incapazes de ver a vida como Deus então vê. Apresentaram um pouco mais do que uma explicação terrena para o que estava acontecendo. Falaram de experiências do passado e do que haviam observado em suas vidas. Recorreram à história da humanidade com o intuito de extrair lições do passado. Isso nós podemos ver no capítulo 8, versículo 8, que diz assim: Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais. E veja que Jó também teve de apoiar-se em sua experiência pessoal. Mas ele via os ímpios prosperando e vivendo longos dias, né? Bem, eram homens de considerável influência e abençoados com muitos filhos. Deus não os estava punindo. O gado deles era produtivo, desfrutavam de seus filhos, passavam os dias na riqueza e morriam de repente, sem sofrimento. Isso nós podemos ver no capítulo 21,
versículos 7 até o 13. Bem, ele até viu os ímpios provocando a Deus. Aqueles que estavam prosperando não viam lucro em servir a Deus e não tentavam omitir sua descrença. Isso nós podemos ver no capítulo 21, versículo 14 e 15. Isso era intrigante para Jó. A história da humanidade não revela necessariamente a mente de Deus. Se restarem somente as experiências e descobertas da vida para nos servirem de guia, estaremos fadados a tatear pela escuridão. Sem a orientação de Deus, não podemos encontrar respostas para muitas labutas da vida. É por isso que Jó quis levar o seu caso até Deus. É por isso que Jó quis levar o seu caso até Deus. Ele estava convencido de que seus amigos estavam simplesmente colocando palavras na boca de Deus e não estavam apresentando precisamente as explicações divinas. Agora vamos ver o segundo ponto, a confusão e a autopiedade de Jó. Jó discutiu sobre a injustiça de um breve e atribulado ciclo de vida. Isso lá do capítulo 14, versículo 1 até o 4. Ó homem, vive breve tempo, cheio de inquietação. Lamentou-se então Jó. Não conseguia ver justiça nisso e se perguntava então se o homem estava fadado a ter uma vida tão curta na terra, porque Deus não o deixa em paz e lhe dá descanso. Àquela altura, ele não tinha um conceito definido de que a vida continuava após a morte. Então disse ele: nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Isso lá no capítulo 14, e versículo 2. E veja, em sua agonia, Jó viu mais esperança para uma árvore brotar após ser podada do que para um homem viver após a morte. Novamente, ele só tinha a sua experiência terrena como base. Ele vira brotos germinarem de galhos podados, mas jamais vira um homem levantar-se dos mortos. Disse então Jó, lá no capítulo 14, versículo 10 ao 12. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Pois bem, Jó viveu centenas de anos antes de Cristo. Por isso ele não tinha a mesma certeza da ressurreição que nós temos hoje. Na verdade, Jó parecia não querer viver novamente. Se a vida não oferecesse algo mais do que aquela situação, ele estava nadando em autopiedade. Quando começamos a sentir essa autocomiseração, perdemos o foco. Todavia, no capítulo 14, versículo 13, parece revelar um desejo, quando Jó diz então assim: que me encobrisses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesse um prazo, e depois te lembrastes de mim. Como vimos, Jó ansiava ser, de alguma forma, ocultado na sepultura, estado dos mortos, não é? Até que a ira do Senhor passasse, e então Deus lhe indicasse a hora de voltar à vida. Ele propôs então a pergunta: morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Lá no capítulo 14, versículo 14. Como indicam os versículos 7 ao 12 também.
Ele não tinha certeza. Se, porém, tal coisa fosse possível, ele poderia esperar que as dificuldades circunstanciais de sua vida passariam e chegaria o dia de voltar a viver. Bem, Jó acreditava que Deus estava sendo severo demais com ele. Nós podemos ver isso no capítulo 14, versículo 16 até o 19. Ele disse que Deus lhe dera somente alguns passos no palco da vida e depois observara cada movimento que ele fazia em busca de defeitos. Suas esperanças de uma vida agradável foram diluídas assim como a terra entra em erosão a partir de uma pedra e é transformada em areia, pelas águas que escorrem por uma encosta montanhosa. Ele acreditava que Deus estava com ele, deixando-o velho e enrugado antes do tempo, e acusava Deus de reduzi-lo a pó e entregá-lo aos inimigos. Isso lá do capítulo 16, versículo 7 até o 14. Ele pensava que Deus o odiava, e ele não sabia por quê, pois não havia sido injusto. Isso no capítulo 16, versículo 17, ele diz: considerava-se puro perante Deus, o qual tornara suas tribulações mais difíceis de serem compreendidas. Diante dos inimigos e da própria família, agindo mais como inimigos. Isso no capítulo 16, versículo 1 até o 6, o versículo 20. Capítulo 17, versículo 2 até o 5. Capítulo 19, versículo 2 ao 5. Capítulo 13, ou melhor, versículo 13 até o 19 também do capítulo 19. Veja, Jó sentiu pena de si mesmo. Ele estava certo de que, se trocassem de lugar, ele seria capaz de levar mais conforto aos amigos do que eles foram capazes de trazê-lo a ele. Jó não falaria contra eles com tanta intrepidez. E ele não descarregaria um monte de palavras contra eles, nem chacoalharia suas cabeças diante disso. Encontraria, sim, algo a dizer que atenuasse a tristeza deles. E o que aconteceu é que os amigos ridicularizaram Jó. Os irmãos o deixaram. Os conhecidos o abandonaram. Os servos o tratavam como a um estranho. A esposa o menosprezou e as criancinhas o ignoravam. Todos que um dia o amaram pareciam estar contra ele. Jó só almejava, então, a morte. Isso nós podemos ver no capítulo 17, versículo 1 e o versículo 11 até o 16. O único alívio que ele via para aquele estado lastimável era a sepultura. Ele não tinha esperança de se recuperar. Queria que aquilo terminasse logo. Não via mais nenhuma razão para viver. A sepultura parecia um refúgio de boas-vindas para Jó. Então ele diz lá em Jó, capítulo 17, versículo 14 e 15, mais ou menos assim: se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde está, pois, a minha esperança? Agora vamos ver o terceiro ponto, onde nós vemos sobre Jó acusa a Deus. Inicialmente, Jó não culpou Deus insensatamente. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nós podemos ver no capítulo 1, versículo 22. Ele perguntou à esposa: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Isso lá do capítulo 2, versículo 10, não é? Mais tarde ele acusou Deus de despedaçá-lo e ser inimigo dele, dizendo: na sua ira me despedaçou e tem animosidade contra mim rangeu os dentes
e como meu adversário aguça os olhos. Isso lá do capítulo 16, versículo 9. Então, tudo o que Jó disse sobre o seu estado era verdadeiro. Deus permitira que todas aquelas coisas acontecessem. Jó não entendia o propósito por trás daquilo, mas ele não acusou Deus de algo que não havia lhe acontecido. Ele questionou o critério de justiça de Deus no tratamento com ele. Não porque perdera a confiança em Deus, mas porque queria uma explicação que pudesse entender. Em sua autopiedade, Jó chegou perto de julgar Deus, acusando-o de ser seu inimigo. Isso lá do capítulo 19, versículo 11. Jeremias teve sentimentos semelhantes. E ele disse assim, lá no capítulo 12, versículo 1 de Jeremias: Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos, e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? É uma pergunta que ele estava fazendo e questionando Deus. Abacuque reconheceu a santidade e o poder de Deus. Nós podemos ver em Abacuque, capítulo 1, versículo 12 e 13, e quis saber como Deus pôde permitir que um povo mais ímpio que o seu próprio povo castigasse os seus. Esses homens não culparam Deus, nem o acusaram de injustiça. Eles só queriam que ele explicasse o que estava acontecendo. Então, Jó questionou Deus, mas ele não duvidou dele. Existe uma diferença. Para Jó, Deus tinha o direito de fazer o que quisesse, mas Jó queria saber o porquê. Ele ainda respeitava Deus e louvava sua grandeza. Ele reconhecia Deus como sendo maior do que ele mesmo, isso lá no capítulo 9, versículo 1 até o 12, capítulo 10, versículo 4 até o 12. E em capítulo 13, versículo 20 e 21, ele fez 2 pedidos a Deus. Veja, primeiro, que Deus recolhesse a mão de cima dele. E segundo, que Deus não o atemorizasse com a sua presença. Bem, Jó queria uma audiência perante Deus. Ele queria saber por que estava sendo tratado daquela maneira. Isso lá do capítulo 13, versículo 18. Ele ainda acreditava que sua salvação estava em Deus. Capítulo 13, versículo 16. Deus permitira que Jó fosse tratado severamente. Da perspectiva de Jó, Deus o derrubou, isolou e destituiu de seu estado anterior de glória. Pois bem, ele poderia suportar tudo isso, desde que soubesse o porquê. Isso nós vemos no capítulo 19, versículo 7 até o 9. Bem, vamos concluir então. Várias conclusões podem ser extraídas deste estudo de Jó. Então, em primeiro lugar, a prosperidade não é um sinal de aprovação divina, nem é a adversidade um sinal de rejeição divina. Nós podemos ver isso no capítulo 21, versículo 7 até o 26. O fato de alguém sofrer ou prosperar é um testemunho a favor da dependência das leis naturais de Deus. Agora, em segundo lugar, justiça demanda uma prestação de contas um dia, ainda que isso não pareça evidente agora. Então, Jó concluiu que os ímpios enfrentariam a justiça de Deus no final, embora parecesse que eles estavam em situação melhor que os justos. Lá no capítulo 1, versículo 17 ao 30. Deus não acerta todas as contas nessa vida. Ele sabe como encerrá-las definitivamente. Por isso,
confie a ele o acerto de contas. Nós podemos ver isso em Romanos, Paulo falando aos Romanos, capítulo 12, versículo 17 ao 21, que diz assim: Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E veja que Deus está se contendo na esperança de que os ímpios se arrependam e convertam-se a Ele. Isso nós podemos ver em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: Não retarda o Senhor a sua presença, como alguns o julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E também nós podemos ver isso em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Pois bem, em terceiro lugar, aqueles que tentam resolver todos os problemas pertinentes ao ser humano somente com o conhecimento terreno acabam frustrados como Jó e seus amigos. Jó não entendia, e ele sabia que não estava entendendo. Seus amigos achavam que entendiam, mas não admitiam sua falta de entendimento. Todos que tentarem lidar com as labutas da vida através da sabedoria humana encontrarão problemas intransponíveis. Jeremias disse sabiamente, lá em Jeremias capítulo 10, versículo 23, assim: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Bem, Isaías falou no lugar de Deus quando disse o seguinte, lá em Isaías 55, versículo 8, dizendo assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Como vimos, Deus permite que aconteçam algumas tribulações difíceis de suportarmos, mas que resultam em bem eterno. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, vejam, que diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois bem, Deus não deveria ser culpado por arruinar nossas vidas. Ele procura salvar as nossas almas. Deus não se preocupa com a vida terrena, tanto quanto com a vida eterna. Ele se interessa pela alma mais do que o nosso corpo. Como seres humanos, nossa tendência é inverter essa prioridade. As angústias daqueles que são cegos ou surdos nos preocupam. E então indagamos por que Deus permite que tais dificuldades caiam sobre o seu povo. A verdade é que, apesar de suas dificuldades, os cegos às vezes enxergam mais do que quem possui os dois olhos. A visão física não garante a capacidade de enxergar os verdadeiros valores. As pessoas que não ouvem, às vezes, nos superam em outras formas, desenvolvendo talentos que jamais teriam descoberto, se fossem abençoados com a audição física. A falta de um talento geralmente possibilita a aquisição de outros talentos. No final, os justos serão vencedores. Isso nós podemos ver no capítulo 17, versículo 9. E que diz assim: Contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais
em força. Eles avançarão para frente e para cima. Os puros de coração serão fortalecidos. E para encerrar, um pequeno comentário. Alguém disse que há 2 razões por que um indivíduo não se torna cristão. Uma é ele nunca ter visto um cristão. A outra é ele ter visto alguns cristãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Amém.